Sete hábitos para o crescimento. Existe um caminho, uma trilha, uma jornada que separa quem apenas sonha daqueles que verdadeiramente crescem, evoluem e prosperam. E hoje, você vai descobrir os 7 hábitos que transformam vidas, que elevam pessoas comuns a níveis extraordinários. Fica comigo até o fim desse vídeo, porque o que você vai aprender aqui pode, sem exagero, mudar completamente o rumo da sua vida. Quantas vezes você já sentiu que estava andando em círculos, que por mais que se esforçasse, parecia não sair do lugar? A verdade, meu irmão, minha irmã, é que o crescimento não acontece por acaso. Crescer exige intencionalidade. E tudo começa aqui, no hábito número 1, a disciplina diária. Quem não domina a sua rotina é dominado por ela. A disciplina não é um fardo, é a chave. Acordar na hora certa, evitar distrações, focar no que importa, são tijolos que constroem o sucesso. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser constante. E se você valoriza esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, deixa seu comentário, compartilha, porque isso ajuda demais essa mensagem a alcançar outras vidas. Agora olha, o segundo hábito é poderoso. Anota aí. Cuidar da sua mente e do seu espírito. Quem não alimenta a mente, quem não fortalece o espírito, adoece. E, infelizmente, o mundo está cheio de gente vazia, perdida, sufocada por ansiedade, depressão, medo e cansaço. Ler bons livros, ouvir mensagens edificantes, orar, meditar, isso não é luxo, é necessidade. Quer crescer? Alimente-se do que fortalece sua fé e expande sua visão. Porque quem não cuida do que pensa, vive preso nas correntes invisíveis da própria mente. Terceiro hábito, e esse aqui, se você aplicar, sua vida nunca mais será a mesma. Assumir responsabilidade total pela sua vida. Acabou o tempo de culpar o governo, os pais, a crise, o chefe, o vizinho, o tempo. Chega! Quem cresce entende que tudo começa dentro. Eu sou responsável pelos meus resultados, pelas minhas escolhas e até pelo que eu tolero. Quando você para de apontar para fora e começa a olhar para dentro, tudo muda. Quem é dono da própria história não vive mais à mercê das circunstâncias. Presta muita atenção no quarto hábito porque ele separa os vencedores dos desistentes. Gestão do tempo. Tempo é vida. Quem não sabe onde gasta seu tempo, perde a própria vida sem perceber. Redes sociais, séries, fofocas, distrações estão roubando o que você tem de mais precioso. Agora respira e reflete comigo. Quanto do seu tempo está sendo investido em coisas que te fazem crescer? Anota, organiza, planeja. Quem não planeja vive apagando incêndio. E quem vive apagando incêndio nunca constrói nada duradouro. E olha, se você quer mesmo crescer, precisa entender o quinto hábito: cercar-se de pessoas que te elevam. Sabe aquele ditado? Diga-me com quem andas e te direi quem és. Isso é mais real do que nunca. As pessoas ao seu redor são como espelhos. Ou te levantam ou te puxam para baixo. Se você anda com quem reclama, se vitimiza, fala mal dos outros, adivinha, você se torna igual. Mas, se você se cerca de quem sonha, cresce, trabalha duro, busca Deus, busca evolução, você cresce junto. Relacionamentos são pontes ou muros. Agora respira, porque o sexto hábito é simplesmente essencial: cuidar do seu corpo. E aqui não é papo de estética, não. É sobre saúde, disposição, energia para viver. Corpo é templo. E quem despreza o próprio corpo limita a própria vida. Dormir bem, se alimentar de forma inteligente, fazer atividade física, cuidar da sua saúde. Isso não é vaidade, isso é amor próprio, é responsabilidade com a vida que Deus te deu. Quem não cuida da máquina não chega longe na jornada. Para fechar a parte 1, o sétimo hábito é um divisor de águas: ter gratidão diária. Quem agradece atrai bênçãos.
Quem reclama atrai tormentas. A gratidão muda sua energia, muda sua mentalidade, muda sua percepção da vida. Acorde agradecendo, durma agradecendo, agradeça pelo que tem e prepare-se para receber muito mais. A vida recompensa quem tem olhos para enxergar as bênçãos, mesmo nas batalhas. Agora que você já conhece os 7 hábitos para o crescimento, eu te pergunto, quantos deles você já aplica na sua vida? Porque saber não é suficiente. Crescimento não vem do que você sabe, vem do que você faz com aquilo que sabe. E se você ficou até aqui, é porque seu coração já entendeu que você nasceu para mais. E olha, se ainda não é inscrito, não perde tempo. Se inscreve agora no canal, ativa o sininho, deixa seu comentário aqui embaixo e bora juntos nessa caminhada de transformação. E sabe de uma coisa? Crescimento não é uma linha reta. Ele é cheio de altos e baixos, desafios, quedas e recomeços. Só que existe uma verdade que nunca muda. Quem persiste sempre chega. Não importa quantas vezes você tropeçou. O que importa é quantas vezes você se levantou. Todo gigante já foi pequeno. Todo sábio já foi ignorante. Todo forte já foi fraco. E se eles chegaram lá, você também pode. Se tem uma coisa que precisa ficar cravada no seu coração, é isso aqui. Você é capaz. E eu não estou falando de capacidade humana apenas. Eu estou falando do potencial que Deus colocou dentro de você. Porque aquele que te criou, te formou com propósito, com missão, com razão de existir. Ninguém nasce por acaso. Você é obra-prima do Criador. E se Deus te permitiu acordar hoje, é porque ainda existe um futuro esperando por você. E sabe o que mais? Crescimento não significa viver sem dor, sem problemas, sem desafios. Crescimento é aprender a transformar cada dor em combustível, cada problema em degrau, cada desafio em oportunidade. Enquanto muitos desistem no primeiro não, quem cresce aprende que o não de hoje prepara o sim do amanhã. Que as portas fechadas de hoje estão te ensinando a construir sua própria porta. Presta atenção. Não permita que os erros do passado sejam algemas para o seu presente. O passado serve para ensinar, não para aprisionar. O futuro serve para inspirar, não para te gerar ansiedade. O que você tem é o agora. E se você planta hoje, colhe amanhã. Tudo começa no agora. Não é amanhã, não é segunda-feira, é hoje. Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. E sabe, existe uma coisa que poucos te contam, mas que faz toda a diferença. Crescimento é escolha diária. Não é sobre grandes decisões que você toma uma vez na vida. É sobre as pequenas escolhas que você faz todos os dias. Escolher levantar quando queria ficar na cama, escolher estudar quando queria se distrair, escolher manter o foco quando tudo tenta te tirar dele. São essas pequenas batalhas vencidas, no silêncio, longe dos aplausos, que constroem gigantes. E olha, talvez você esteja se perguntando agora, mas e se eu falhar? E se eu não conseguir? Eu te digo sem medo de errar, vai falhar sim, vai errar, vai cair, vai querer desistir, porque isso faz parte do processo. A diferença é que quem cresce não é quem nunca cai, é quem aprende a se levantar mais rápido, mais forte e mais sábio. Cada queda tem um propósito, cada obstáculo tem uma lição escondida. E quem entende isso começa a ver a vida de uma forma completamente diferente. E tem mais. Lembra sempre disso. Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. E se você está ouvindo essa mensagem agora, não é por acaso. É porque existe um chamado sobre você. Existe algo grande te esperando lá na frente. E todo esse processo, todo esse caminho, todas essas lutas são o treinamento para te preparar. Porque Deus não entrega promessa sem antes te tornar capaz de sustentá-la. Então, não subestime os processos. Não amaldiçoe os dias difíceis.
Não reclame dos desertos, porque é no deserto que Deus mais fala. É no deserto que você aprende a confiar, a depender, a se fortalecer. É lá que você descobre que a sua força nunca veio só de você, sempre veio dele. E quando você entende isso, o medo perde força, a ansiedade some e o impossível começa a parecer pequeno diante da sua fé. E se tem uma verdade que ninguém pode roubar de você, é essa aqui. Se Deus é por você, quem será contra? Não existe força no universo capaz de parar alguém que decidiu crescer, que decidiu confiar, que decidiu se tornar a melhor versão de si, com Deus guiando cada passo. E é por isso que eu te digo, não desanima, não para, não se rende, porque a colheita vem, a recompensa chega, e quem planta com lágrimas, colhe com alegria. E olha, se tem uma coisa que eu aprendi na vida, é que ninguém cresce sozinho. Por isso, mais uma vez eu te convido. Deixa seu comentário aqui, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, porque aqui você não caminha sozinho, a gente caminha junto. Juntos somos mais fortes, juntos somos mais capazes, juntos vamos mais longe. E para encerrar, eu quero deixar uma verdade que carrego comigo. A vida recompensa os valentes. A vida sorri para quem não desiste. E Deus honra aquele que, mesmo cansado, mesmo chorando, mesmo com medo, continua. Continua plantando, continua lutando, continua acreditando. Porque os fracos desistem, mas os fortes dobram os joelhos, oram e seguem. Gratidão por você ter ficado comigo até aqui. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, seus sonhos e seus projetos. Nunca se esqueça, você nasceu para crescer, para prosperar e para viver uma vida cheia de propósito. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!